Números capítulo 34. Limites da terra prometida. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vieres para dentro da terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. Então a vossa região sul será desde o deserto de Zim até os limites de Edom. E o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando desde o sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão desde o sul de Cades-Barneia, e sairá a Zaadar, e passará a Asmon. Este limite rodeará mais desde Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão ao mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande, vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o limite do norte. Desde o mar grande, marcareis para vós até ao Monte Ó. Desde o Monte Ó, marcareis vossas fronteiras até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azaenã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado do oriente marcareis para vós desde Azaenã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este limite, irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta será a vossa terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor ordenou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam suas heranças. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança sobre este lado do Jordão, à altura de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Oficiais que dividirão a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Sacá, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. Cidades dos Levitas. Falou mais o Senhor Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deis cidades aos levitas, em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor dessas cidades. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o gado deles, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E desde fora da cidade do lado do oriente, medirei 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados.
e do lado do ocidente 2.000 côvados, e do lado do norte 2.000 côvados, e a cidade estará no meio. Isto terão eles por arrebaldes das cidades. Entre as cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais designareis, para que o homicida para lá possa fugir, e ademais destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes, as dareis a eles. E quantas cidades que dareis provenientes da possessão dos filhos de Israel? Das tribos grandes dareis muitas cidades, mas das tribos pequenas dareis poucas cidades. Segundo a herança que herdar, cada uma tribo dará das suas cidades aos levitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 6 cidades de refúgio, exceções para Seir para elas, exemplos para Seir. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes tu: quando cruzares o Jordão para dentro da terra de Canaã, então apontareis para vós mesmos cidades. Cidades de refúgio serão elas para vós mesmos, para que para lá fuja o homicida que tiver matado alguma pessoa sem ter intenção disso. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja diante da congregação para julgamento. E dessas cidades que dareis, haverá 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis sobre este lado, diante do Jordão. E 3 dessas cidades dareis dentro da terra de Canaã, todas elas vos serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão por refúgio tanto para os filhos de Israel, como para o estrangeiro, e para o que se hospedar, peregrinar no meio deles, para que para lá fuja cada um que matar alguma pessoa sem ter intenção disso. Porém, se o ferir com instrumento de ferro, de modo que ele morra, homicida é, ele certamente, o homicida será morto. Ou se lhe ferir com uma pedra lançada à mão, de que possa morrer, e ele morrer, então homicida é ele, certamente o homicida será morto. Ou se ele o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, então homicida é ele, certamente será morto o homicida. O vingador do sangue, ele mesmo matará o homicida, encontrando-o, ele o matará. Ou se alguém o empurrou por ódio, ou se com mau intento lançou contra ela alguma coisa em emboscada, de modo que ele morreu, ou se por inimizade o feriu com a sua mão, de modo que ele morreu, certamente será morto aquele que o ferir, porque homicida é. O vingador do sangue o matará quando encontrar o homicida. Porém, se o empurrar sem intenção, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem emboscada, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida para fora da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, para onde tinha fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se a qualquer tempo o homicida sair dos limites da cidade de seu refúgio, para onde tinha fugido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio, e o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois o homicida deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para dentro da terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Quem quer que matar alguma pessoa conforme o depoimento da boca de testemunhas, será morto homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, de modo a fazer com que morra. E não receberei resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois seguramente será morto. Também não tomarei resgate por aquele que fugir para a sua cidade de refúgio, para ele voltar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não poluireis a terra em que estareis, porque o sangue polui a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela foi derramado, exceto pelo sangue daquele que o derramou.
Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Casamentos de herdeiras de terras devem ser dentro de suas tribos. E aproximaram-se os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefe dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a herança delas será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo em que forem recebidas. Assim se tirará da nossa herança que nos tocou por sorte. Também, quando o ano do jubileu dos filhos de Israel vier, a herança delas será acrescentada à herança da tribo em que forem recebidas. Assim a herança delas será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor está ordenando acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam elas por esposa de quem elas bem parecerem aos olhos deles, contanto que elas se tornem esposas somente dentro da família da tribo do pai delas. Assim a herança não andará girando de uma tribo para outra tribo, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada homem à herança dele mesmo. E toda e qualquer filha que herdar alguma herança de qualquer das tribos dos filhos de Israel, deverá se tornar a esposa de um homem da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel tomem posse, cada homem, da herança de seus pais. Nenhuma herança passará de uma tribo para outra tribo, pois cada homem das tribos dos filhos de Israel guardará a si mesmo para sua própria herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malá, Tisa, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas foram dadas em casamento para dentro das famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a herança delas permaneceu na tribo da família do pai delas. Estes são os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó.